Olá, terceiro ano. Vamos lá? Vamos falar sobre as comunidades da cidade e memórias. Nós já começamos a falar sobre as memórias, né? E agora vamos continuar falando sobre essas memórias. Como é bom vocês conversarem em casa com a família de vocês sobre essas memórias, sobre as fotos, né, as lembranças das famílias de vocês. E agora vamos falar um pouquinho sobre as heranças das comunidades também. As heranças que os africanos, que outros que vieram de fora nos deixaram. E as memórias que nós temos nas nossas cidades. Vamos aprender um pouquinho? Outras heranças das comunidades também podem ser encontradas nas cidades. Uma delas, como a gente já viu, são as danças, as músicas. E nesse caso, nós podemos ver no samba, que é um gênero musical. Ele é originado dos ritmos africanos. E nós podemos ver no carnaval, né, naquelas apresentações, principalmente no Rio de Janeiro, né, que eles fazem os desfiles. E aí nós temos o da Portela, né? Temos uma fotografia aí para vocês observar. Um desfile da Portela. Samba de roda também é um partido alto, né? Um pagode, samba de breque, samba canção, bossa nova, samba rock, samba rap, entre outros. Também são manifestações culturais brasileiras que são heranças, são encontradas também nessas comunidades. Todas elas foram originadas dos ritmos africanos e são todas, né, heranças e lembranças que foram deixadas para nós. Que coisa boa, né, gente? E os diferentes modos de vida? Quais foram os diferentes modos de vida que eles nos deixaram? Que a gente aprendeu dessas pessoas que vieram para cá, para a nossa terra, e que deixaram para nós. Vamos aprender um pouco mais? As pessoas têm origens e costumes diferentes. Elas vivem de maneira diferente. Elas são importantes, elas têm aspectos importantes para que nós, para a nossa identidade, para o reconhecimento da identidade, do grupo social e do povo, ou do povo no qual eles pertencem. Os moradores do campo, por exemplo, em sua maioria, em seu setor principal, ou seja, na agricultura, na pecuária, no extrativismo, nos produtos da natureza. Os moradores da cidade geralmente trabalham no setor secundário ou no terciário, ou seja, na indústria, no comércio, nas prestações de serviço. Antigamente, essas diferenças eram maiores. Hoje, os modernos meios de comunicação e transporte, eles uniram mais o campo às grandes cidades. Por quê? Porque diminuiu a diferença do modo de vida. Os meios de comunicação trouxeram mais conhecimento. Hoje, podemos encontrar a parabólica na casa de pessoas menos favorecidas. Porque aí eles podem assistir um jornal e ter a mesma notícia que uma pessoa da zona urbana. Ele pode saber ao mesmo tempo que um comunicado, um anúncio sair, que uma pessoa da zona urbana. Ou uma notícia muito importante, né? Ele não vai ser o último a saber. E também, quando ele precisar se locomover, se ele precisar vir até a cidade, hoje temos transporte, eles podem vir. Também temos gente que faz parte da herança, as quadrilhas, as festas juninas, a praça, né? Em praças, nos centros da cidade. Então, temos várias heranças. Então, as mudanças hoje são enormes. Temos outra parte da herança que ficou para nós, que são o alimento.
né, que faz parte da herança da cultura indígena. Mesmo vivendo em cidades, muitos indígenas do Amazonas, eles tentam manter alguns costumes e hábitos que mostram a identidade do seu povo. Então, um desses hábitos é a forma de se alimentar, tendo como base o consumo de peixe, de farinha, de mandioca, assim como os da cidade. Os das cidades aprenderam com os indígenas a se alimentar essas mesmas coisas, desses mesmos hábitos. Então, são heranças que nós também temos hoje. Faz parte da nossa realidade hoje. Quem não gosta de um peixinho? Mas veja aí esse peixinho, como ele é feito. Ele é feito na palha da banana, porque é uma herança indígena, né? E em alguns restaurantes, nas grandes cidades, lá no Amazonas principalmente, eles já fazem dessa forma para servir, né, aos turistas. Além das comunidades urbanas e rurais, há outras comunidades que têm cultura própria e modo de vida bastante diferente da grande maioria dos brasileiros. Eles preservam rituais, crenças, tradições e conhecimentos sobre saúde, agricultura, meio ambiente, né? Eles têm um ambiente próprio. Atualmente, essas comunidades correm o risco de desaparecer. Eles sabem que devem preservar sua cultura e o seu modo de viver. E eles lutam para ter esse controle de território que ocupa e explora. Por exemplo, temos aí, vou mostrar a vocês, em algumas regiões que eles tiram, que faz a pescaria, né, a pesca. Temos aí essa parte que os tropeiros, né, que eles estão deixando mais de estar levando o gado de uma região para outra dessa forma que eles levavam antigamente. A coleta do látex, eles não estão mais fazendo esse extrativismo mais, porque também está tendo muitas derrubadas, está acabando com as florestas. Então, tudo isso vai mudando a vida, a rotina das pessoas, né? Vai tendo uma grande mudança. E os indígenas na cidade? Vamos lembrar um pouquinho sobre esses problemas que estão acontecendo, o preconceito também, que marca essas condições de vida. Apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria desses indígenas, eles vivem em situações de pobreza nas grandes cidades. Não é como aqui na nossa região, não, porque todo mundo tenta viver da mesma maneira, as pessoas acabam se respeitando, que são parentes. Nas grandes cidades, não, gente. Eles vivem dificuldade, eles às vezes não conseguem emprego, eles saem para conseguir emprego, para procurar emprego. E a principal renda deles vem do artesanato. E a Fundação Estadual do INDA está desenvolvendo projetos para ajudar na geração de renda dos indígenas dentro das aldeias, como alternativa para evitar essa migração deles para os centros urbanos. Mas é tão complicado, é tão difícil. Por quê? Porque as pessoas não aceitam, os governos não respeitam, a própria população, as pessoas acabam tendo esse preconceito e marca a vida, as condições de vida dos indígenas. Então, vamos ter respeito, tá certo? Então, hoje, nós aprendemos um pouquinho dessas marcas, né? Do que marca e as heranças que deixaram em nossa vida. Então, gente, até a próxima aula e vocês se cuidem. Beijos!